Então, vamos lá. Rúbia, sendo Rúbia, TDAH, borderline e emoções, um pouquinho de energia masculina, mas pouquinho. Vamos lá, então. Vamos falar a necessidade da comunicação do borderline ou da pessoa com TDAH, qualquer tipo de pessoa, mas enfim. Qual a minha necessidade de comunicação? Vamos lá. Qual que é a necessidade de comunicação da Rúbia com as pessoas? Eu tenho muita necessidade de conversar. A minha linguística é necessário estar em constante conversa, ou então, pelo menos, eu tenho que estar ouvindo algum podcast, alguma coisa. Eu comecei a me adaptar. Eu, como pessoa, eu comecei a me adaptar. Eu não olho novela. Gente, eu tô falando de Rúbia. Rúbia sendo Rúbia, tá? Eu não olho novela. Isso eu adotei, vai fazer mais de 10 anos. Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando eu comecei a ver o filme O Segredo, eu comecei a entender... gente, eu não tô fazendo apologia a filmes. Eu tô falando o que funcionou pra mim, tá? Mas enfim, eu comecei a perceber que a gente atrai, que a gente começa a canalizar, como o meu terapeuta, o Fábio Passo, ele sempre sugere que o nosso cérebro é neuroplasticidade. Daí também tem a parte da física quântica e tudo tem muito a ver. Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente visualiza, o meio atrai, nos molda completamente, tá? Aí o que acontece? Uma pessoa de TDAH, ela é excesso de pensamento. Tudo que ela, na medida do tempo que ela administrou durante o dia ou alguma coisa, ela acaba sonhando na madrugada. Mas o pior ainda é a pessoa com borderline, porque o sentimento dela é muito à flor da pele, ela capta muito rápido. Então eu notava que pra mim eu tinha muito excesso de pensamentos negativos, sentimentos negativos. Eu comecei a notar que tinha muito a ver com aquilo que eu estava olhando. Eu comecei a me blindar, eu fechei portas, tá? Comecei a falar da neurolinguística. Vou voltar lá, calma lá, lembrei. Mas enfim, pensamentos. Então, a Rúbia, ela não olha, por isso que eu falei isso. A Rúbia, ela não olha TV. A Rúbia é uma pessoa que ela olha filme de vez em quando. A Rúbia é uma pessoa que ela lê, mas ela gosta mais de audiobook. Por isso que esse aqui é o meu amigo inseparável. Tem alguns outros, mas eu amo muito esse aqui. Sem fio, porque você imagina a pessoa TDAH, passa em tudo que é lugar, né? Mas enfim, e deixa o fone lá. Quando não esquece, aí daí fica sendo no meu pescoço. E assim, esse sentimento, o meio que eu estou, que nós estamos, influencia sim muito a gente. Então, por isso que eu não olho novela. E eu comecei falando lá sobre neurolinguística, né? A Ruby, ela necessita estar toda hora falando, tá toda hora está em comunicação. Aí uma pessoa que ela é mais comunicativa, ela precisa mais dos outros, se ela não tem muito o que fazer, ela vai precisar mais ainda, né? A gente entra no tédio. Então, coitada da minha mãe, coitada do meu terapeuta. E o meu ex-marido também sofria um pouco, bastante com isso. O meu filho. Só que o vídeo de hoje, nossa, 4 minutos, falei um monte de coisa, mas vamos lá. Nós, pessoas, eu, Rúbia, sendo Rúbia, falo sobre mim. Então, eu, Rúbia, tenho muita dificuldade de as pessoas ao meu meio eu manter tipo o pensamento mais firme no que ela tá falando e também a comunicação para mim é bem difícil porque eu gosto de falar de todos os assuntos. Vocês viram como eu faço rodeios, né? Tipo, tô num assunto, vou para outro. Se eu não tô hiper focada em tal assunto, se eu não estudei sobre tais e tais assuntos, não que eu não tenha estudado para hoje estar fazendo um vídeo para vocês, mas é diferente, sabe? Porque eu tô falando muito de mim. Então, para mim, isso também é do borderline, a gente tem uma visão sobre nós muito mais vaga do que as outras pessoas costumam se ver. Mas o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas muitas vezes elas não entendem o que eu falo
E eu não entendo o que as pessoas falam. Dica: quando estiver falando com TDAH, peça para ele, fulano de tal, você está me olhando, está captando o que eu tô falando, porque muitas vezes a gente tá ali e o nosso cérebro tá a milhões e milhões anos-luz dali. Gente, acontece isso direto, coitada das pessoas. Principalmente quando eu tô com o meu amigo inseparável. Vem minhas clientes, tomara que elas nunca escutam isso, né? E vem. Ai, daí eu tô ali hiper focada naquela coisa muito importante. Eu gosto muito de neurociência, eu também faço faculdade de educação física. Amo também de paixão. Mas enfim, às vezes é sobre comida, às vezes é sobre neurociência. Eu faço uma salada de frutas, sim, sim, sim. Às vezes sobre comportamento. Adoro sobre tudo, mas enfim. Então eu tô sempre mentalizando aquilo ali, tô estudando, daí vem a pessoa se comunicar comigo. Se eu não desligar o fone, dificilmente eu vou prestar atenção. Se eu tô no trabalho, é mais fácil eu prestar atenção porque eu mantenho um hiperfoco no meu trabalho. Mas por que eu tô falando sobre relações? O que acontece? As relações, relacionamentos. Eu não vou falar qual dos meus ex-maridos, foram alguns. Não tenho vergonha disso, porque a Rúbia antes de terapia, a Rúbia durante a terapia e a Rúbia um pouquinho melhor. E eu sei que eu tenho capacidade de melhorar mais ainda, mas enfim. Não foi totalmente erro deles, foram algumas vezes relações abusivas, sim, mas eu também tenho minha parcela de culpa. Então, ninguém toma a culpa totalmente pra si, tá? Até a pessoa que, vamos ser um pouquinho drástico, assim, até a pessoa que sai na rua e é assaltada. Tem sim a parcela do poder, segurança pública, podia ser um pouquinho melhor. Tem aquela pessoa que ela também tem a escolha de não assaltar, mas tem a minha escolha de saber aonde que eu tô indo, como que eu tô indo. Que teve vezes que eu fui assaltado, foram acho que 2 ou 3 vezes, não lembro bem, mas teve uma delas, foi minha má responsabilidade, porque eu fiquei num lugar na rua muito tempo com o celular na mão e eu não me e eu que sou uma pessoa que sou extremamente para segurança, eu trabalho como segurança também com essas unhas às vezes. Aí tava lá e fui assaltada. Mas a comunicação é muito importante. Naquele dia eu e minha tia a gente não teve comunicação. Eu combinei com ela que era para ela vir aqui para casa, que eu ia ajudar ela a pagar uma conta pela internet e ela não quis vir e eu não quis subir na casa dela. O que foi a falta de comunicação? Nós duas perdemos o celular e ela mais a bolsa dela. Então, gente, eu venho aqui enfatizar, é muito importante e é muito importante que você entenda que o TDAH ou o borderline tem necessidade de conversar sim. O TDAH necessita de conversar por causa dessa parte linguística, sabe? Porque a dopamina, a gente tá interagindo. Já o borderline, ela necessita por causa, muitas vezes a gente se sente rejeitados. E também a parte afetiva. Mas tem dias que eu também não gosto de falar muito. Quero ficar quieta. Porque se eu falar, eu vou chorar. Acontece também. Tem momentos. E eu assim, ó. Hoje, eu não tenho mais um sentimento que eu saio por aí chorando. Mas nas antigas. Mas eu sou uma pessoa hipersensível. Se eu ver um cachorrinho triste na rua, posso focar. Por isso a necessidade de não olhar alguns tipos de coisa, alguns tipos de novela. Eu procuro não. Eu acho também perder de tempo hoje, sabe? Nada contra quem olha, cada um tem suas escolhas. Como eu disse, cada um tem que ser responsável por si. A Rúbia, sendo Rúbia, ela é responsável e ela optou por não ficar olhando, e eu tenho um outro tipo de comportamento. Hoje eu não tenho tanta crise de depressão, não tenho tanta crise de ansiedade, não tenho tanta crise de tristeza. Tentei me matar 12 vezes, já sabem disso, né? E eu não ancoro mais tanto na tristeza como ancorava antigamente. Mas não que eu não tenha dias que eu não tenha vontade de sair matando todo mundo, ou então que eu não tenha vontade de sair na rua. Isso é normal. Eu tenho um dia bem corrido. Agora eu vou ir dormir. E depois eu vou acordar. Eu acordo lá por 5 e pouca da manhã, 6 horas da manhã. Faço meu café, fico 1 hora e pouca. Dou comida para meus bichos, largo eles nos fundos de casa. E eu vou
pro funcional na segunda, 3 vezes na semana. E também faço academia e vou pra minha cliente. Mas enfim, nesse trajetório, que é muito correria, eu chego em casa, às vezes eu não tenho tempo pra olhar pro meu filho. É meu filho, gente. E às vezes eu não consigo, eu tô ali cheio de coisa na cabeça. E ele tem a necessidade de falar também, porque ele é um filho de uma mulher tá toda hora falando. Ele também quer se expressar pelas palavras, ele quer carinho, só que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, também, assim, de demonstrar carinho. Eu sou muito distraída, às vezes eu não percebo. A vontade do meu ex-marido, que eu e ele, a gente adotava uma coisa, assim, de a gente não usar telefone, sabe? Então, mas mesmo assim, a gente teve muita falha de comunicação e hoje eu vi que muita coisa também foi minha autorresponsabilidade. Mas, enfim, eu percebo que nós, no dia a dia, a gente já se torna disperso com as fazeres do dia a dia. Mas eu reforço aqui e falo. Você tem um namorado com TDAH, uma namorada, alguém com TDAH na sua vida? Reforce. E procure tirar dela e dar liberdade dela falar coisas sobre o pensamento, sobre o sentimento dela. Por quê? Porque o TDAH e o borderline necessitam disso sim, mas também para você nos entender. Eu às vezes não entendo textos e que as pessoas me mandam, eu tenho pavor de WhatsApp. Gente, eu prefiro conversa, ou por telefone ou pessoalmente. Principalmente pessoalmente é melhor, porque daí eu consigo olhar no olho da pessoa, a expressão facial ajuda bastante. Porque dependendo do texto que a pessoa mandou, eu entendo e interpreto de outra forma. E eu crio expectativa ou alguma coisa assim em cima daquilo ali. Mas é muito difícil essa falta de comunicação, porque a gente fala, mas a gente não fala. A gente se olha, mas não se olha. E isso tem muito a ver com o nosso dia a dia. É um dia a dia corrido, temos altos afazeres e isso nos propaga a gente perder dias da nossa vida. A gente tem um ano de 365 dias e nesses 365 dias tem dias que a gente entra no automático. E é muito fácil pro borderline entrar no automático. Por quê? Porque a gente tem... Eu criei muita rotina para mim, eu criei muito estratégia, eu tive muito toque. Aí eu também... Sabe aquela coisa assim que tu tem que ser assimétrico? Não é assimétrico, tem um nome específico para isso, mas vamos lá. Eu tenho bastante problema de memória, eu tô num processo, meu cérebro vai me abençoar. É que é muita coisa, meu pensamento também é acelerado. Mas enfim, quando nós estamos nessa fadiga mental do dia a dia, a gente acaba não percebendo certas coisas. A gente entra muito no automático, né? Como eu já havia falado. Então, assim, no abrir armário, deixar aberto, ou então fechar, sabe? Esses pequenos detalhes. O TDAH, ele tem que ser mais atencioso do que o normal, porque ele, no automático, ele esquece aberto ou fechado. Cansei de bater a cabeça no armário. Quem que era culpada? Era Joe, porque eu deixava aberto. E eu queria quebrar, esmurrar o armário. Se tivesse um machado, eu faria. Algumas vezes eu tive alguns... né? Mas então, a importância de falar uma forma clara e objetiva. Quanto mais objetivo com o TDAH, é melhor. E às vezes você vai ter que explicar. E se o TDAH te olhar com uma cara assim, não entendeu. Ou então, a gente pega muito rápido. Mas tenta frisar, você está me entendendo? Eu quis falar isso e isso. E às vezes a pessoa não nos entende também. Porque eu tenho uma maneira de explicar, eu dou muito rodeio, vocês percebem, né? Dou muito rodeio no que eu falo. E tem vezes que eu sou muito objetiva. Depende muito como é que é o meu estado emocional, o estado de espírito e se eu tô hiperfocada. Eu aqui me distraio, eu tenho que procurar um outro lugar para... O meu coach sempre fala sobre isso. Preciso uma parede diferente. Aqui eu tenho planta na minha frente. Não vou mostrar porque tá uma bagunça. Mas sim, tem planta, me distrai bastante. Mas voltando sobre a necessidade da comunicação com o TDAH, com o borderline. Mas o borderline é que ele tem essa parte do sentimento de precisa autoafirmação. A gente precisa sentir que a pessoa está nos amando. A gente precisa sentir palpável.
fulano me ama. Toda hora, às vezes chega a ser chato. Claro que eu já desenvolvi bastante coisa pra mim, isso, bastante livros de autoajuda. Tem que cuidar os autores, gente. Tem autores fenomenais, mas tem coisas assim que, tipo, é bem fora da casinha, sabe? E também tem bastante livros e coisas que podem nos ajudar na internet mesmo, e é de graça, sabe? O conhecimento tá aí, busque um bom um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, alguém que vai entrar dentro daquilo ali. E é muito importante também a psicoterapia, sabe? A terapia é maravilhosa e a atividade física. Isso eu vou sempre bater, porque eu não preciso hoje tomar medicação. Já tive que tomar por causa da depressão, tive sérios problemas, vocês sabem. Mas enfim, voltando lá de novo. Gente, é difícil. Vocês viram o quanto que eu tenho dificuldade de expressar uma linha de pensamento. Imagina uma comunicação com a pessoa, que a pessoa tem muito para falar e eu tenho muito para escutar da pessoa. E só que às vezes o que fala do pensamento é diferente do que sentimos, porque no dia a dia a gente tem vários tipos de pensamento. E o TDAH principalmente tem muito mais. E fora esse motivo, tem mais um motivo também, que o Boder é uma pessoa muito linda, muito amada. Às vezes ele acorda feliz. Eu sou super heroína. Eu sou a Mulher Maravilha. Quando eu era criança, eu pulava do teto. Ainda bem que não era muito alta a casa, eu acho. Não lembro muito bem. E tem mais isso. A gente apaga certos tipos de coisas. Eu acho que é porque de tanta informação que a gente vai guardando, a gente apaga. Gente, tem relacionamento que eu não lembro como é que foi. Eu lembro, às vezes, da pessoa vagamente. Não que eu tive muitos relacionamentos, mas eu tô dizendo que tem coisas que eu vivi com a minha mãe na minha adolescência, na minha juventude, lá, até depois dos meus 20 e poucos anos, que eu não lembro, gente. E não é porque eu deixei de amar ela, pelo contrário, eu amo ela. Eu tenho muita dificuldade no me expressar e eu tinha dificuldade de entender a minha mãe. Meus 17 anos eu entrei muito em atrito. Ela teve aquela depressão durante a gravidez, pós, né, parto também. E a gente teve muita dificuldade. Graças a Deus, depois que a minha irmã nasceu, a gente se ligou de novo. Mas eu tenho uma ligação muito grande com a minha mãe. Mas essa falha de comunicação, fui começar a entender ela agora. Não é essa história, quando ser mãe, não, agora. Porque a minha mentalidade... A gente é egoísta, sim, borderline e TDAH também, tá? A gente é muito mediatista. Ambos somos mediatistas. A gente quer muito para ontem. E a gente é egoísta, porque daí a gente quer muito que a pessoa nos dê e a gente não dá. Eu, muita coisa mudei e procurei dar. E às vezes eu era egoísta também, porque eu dava para as pessoas, e mesmo que as pessoas não podiam me dar, eu dava o que eu podia dar. Só que eu dava para as pessoas erradas. Significando que elas iam me dar alguma coisa. Ninguém tem obrigação de dar nada para ninguém, sim a nós mesmos. Eu posso dar para mim. E por quê? N motivos a gente, tá em 18 e poucos, eu não falei o suficiente. Mas, gente, é realmente necessário, sim, que nós entendemos que temos que ter uma boa comunicação. Não só com palavras, mas também com atitudes. E se você não entendeu o TDAH, o borderline, ou a Rúbia sendo Rúbia, entenda que você tem que se comunicar e saber ser ouvido. E assim, numa boa comunicação, ambos, são duas pessoas ou mais, necessitam, gente, de que tem que estar aberto para comunicação. Eu tive um relacionamento que eu e ele não estávamos abertos. Eu estava, mas não estava 100%. Hoje eu percebo que não estava 100% porque tinha certas coisas que eu não sabia nele e ele tinha certas coisas que não sabia em mim. E a gente chegou um momento, hoje eu entendo o que é um relacionamento desgastado. Um relacionamento bem longo para mim. Não vou falar quanto tempo, que vamos saber quem foi, mas não quero expor ele. Mas eu penso assim, que faltou muito da minha parte. E hoje eu quero pegar o melhor disso e transbordar na vida de talvez de uma outra pessoa, das vidas, podendo alertar vocês.
uma pessoa já é o suficiente para mim saber que eu posso ajudar. Porque lá atrás, se eu tivesse entendido isso, e a gente fala muito, senta e conversa, senta e conversa. Não adianta sentar e conversar e não tiver aberto os ouvidos e a boca para falar no momento certo. Não interrompendo o outro, não. Mas levanta a mãozinha, eu não entendi. Seja simples. E é uma palavrinha, ó, repita comigo. Eu não entendi. Eu não entendi. Isso não tem mal nenhum. E eu, Rúbia, muito falo. Desculpa, não entendi. Por eu estar com fone, quando eu não estou com fone, também tenho a parte de que o meu cérebro viajou lá pra. Ou eu tô com um sentimento, naquele dia não tô lá muito legal. Ou tô muito feliz, gente. Quando eu tô muito feliz também, eu tô muito agitada, eu tô feliz, eu quero sair transbordando amor para tudo que é mundo, Deus para todas as pessoas do universo. Queria que todo mundo sentisse o que eu tô sentindo de felicidade, mas também não é por assim. E, enfim, meu coach falou que tinha que gravar do outro jeito e já fiz errado, mas paciência. Eu vou dizer para vocês assim, ó, se você se ama, procura se comunicar com outras pessoas. E você que ama um borderline, um TDAH, não importa seu laço de família, amizade, enfim, procura se fazer ser ouvido por essa pessoa incógnita, porque a gente não sabe se ela tá olhando para ti, tá prestando atenção e as tuas palavrinhas estão saindo pela boca e ela não tá nem olhando, tá olhando, mas não tá nem prestando atenção. Mas o fundamental é a gente estar olhando, porque quando a gente olha, já é 50% da coisa. Meu filho às vezes diz, mãe, mas eu falei pra ti. E às vezes eu falo com a minha mãe também, mãe, mas eu te disse, não sei o quê. E eu não soube ser também fazê-la me ouvir. Então é muito importante a linguagem da conversa entre duas pessoas, ambos têm que estar disponíveis, estar disposto para ouvir. Porque nem tudo que nós ouvimos, nós estamos acostumados àquilo ali. Às vezes são críticas que a gente não está acostumado ou a gente não quer receber crítica. Ou então, assim, às vezes, assim, ó, tem certos conflitos, tem certos, como é que se diz? DR, como é que se diz? Que é discutir relação, mas o relacionamento não se envolve só casamento, envolve amigos, envolve pessoas, e cada um tem que respeitar o espaço da outra pessoa, isso é fundamental. Mas saber infinitamente. O problema é que eu lembrando lá do começo do vídeo, tá? Mas enfim. O importante é saber que. É saber que Rúbia, sendo Rúbia, eu tô realmente mostrando para vocês como que é o dia a dia, como que é uma conversa com uma pessoa com TDAH. E hoje eu me amo muito mais do que ontem, vou me amar muito mais do que amanhã. E você também pode fazer o mesmo, mas que a conversa com a pessoa com TDAH e traços de borderline é complicada, sim, não é muito fácil. Porque é emoção, é pensamento, é a gente mudar de assunto várias vezes. É muito legal isso aí também. Eu dou risada, porque às vezes eu tô conversando com uma pessoa e eu vejo um passarinho, gente do céu, eu vou, viajo, eu tô lá voando com o passarinho. Ou então uma coisa boba, uma aranhazinha. É assim, gente. E não é, a gente não faz por mal, a gente não faz uma coisa tão natural. Aqui um videozinho, eu tô 20 e poucos minutos falando. E falando, e falando. E quando eu chego na linha do raciocínio, às vezes eu desveio da linha, mas isso eu tô mostrando realmente propositadamente a Rúbia sendo Rúbia. E não é diferente das outras pessoas, muitas vezes. O cansaço também, a fadiga, o sono. É muito importante, gente, a gente dormir pelo menos umas 7 horas por noite. Isso é fundamental, gente. Porque o nosso cérebro, ele precisa chegar num nível REM. REM. Algo assim. Mas, enfim, a gente precisa desse tempo para o nosso corpo descansar. Depois de tantas horas de sono, ele vai chegar num estágio, que é esse estágio ali que eu falei para vocês, né? Que é, se eu errei o nome, me perdoa. Mas depois que chegar nesse estágio, o nosso corpo, nossa parte neurológica, ela começa a trabalhar e descansar e
computadorizar tudo que a gente passou durante o dia. Por isso que é muito fundamental o sono e até mesmo o nosso sentimento muda se a gente não dormiu bem. E além do nosso sentimento, também o nosso pensamento, a nossa forma conectiva para estar desenvolvendo até uma boa conversa. E eu volto a falar, gente, primeira coisa importante, a gente tem que estar aberto para falar. Talvez a crítica vai doer sim, mas é necessário, é o que a outra pessoa está sentindo. A verdade, tem a minha verdade, tem a verdade de outra pessoa e tem uma verdade absoluta. E às vezes não queira ser o responsável pela verdade absoluta, ouça outra pessoa. Tu sendo ou não sendo borderline, ouça outra pessoa, porque a falha de comunicação acontece sim, e ela destrói casamento, ela destrói relacionamento de pai, filho, mãe, não sei o quê. E é muito difícil uma outra pessoa pegar um ser abençoado, Rúbia sendo Rúbia, cair assim de paraquedas na vida dela, ou que nem o meu filho, ele não escolheu para nascer, eu escolhi ser mãe, não naquele momento, mas eu queria muito ser mãe, mas naquele momento eu engravidei tomando anticoncepcional, por incrível que pareça, não esqueci, mas engravidei. E hoje a melhor dádiva, o presente que Deus podia dar na minha vida é esse meu filho. Mas volto a dizer para vocês, gente, se façam ser ouvidos. Prestem atenção. Às vezes a pessoa tá quieta, tá com algumas coisas na cabeça, mas também tem pessoa muito quieta, é um dos sintomas. Outros sintomas é um nada, aquele legítimo nada. Falem o que tá acontecendo, se comuniquem e estejam abertos e olhem uma para outra, sabe? Olhem uma para outra. Ah, realmente, você entendeu o que eu quis dizer? Você entendeu que eu tô me sentindo dessa forma, mas não quer dizer que eu quero que você mude por esse motivo. Ou, de repente, ó, eu tô te dando a oportunidade de mudança, porque eu tô te explicando como eu tô me sentindo. Ser claro com sentimentos. Claro, o importante nisso tudo é você ter o autoconhecimento. Sem ter o autoconhecimento, você não vai conseguir também se expressar o seu sentimento ou expressar o que é que está acontecendo dentro do seu coração, dentro do seu pensamento e o que você tem de perspectiva, porque às vezes a gente conhece uma pessoa, gente, eu sou cristã, eu acredito que a gente conhece a pessoa, casou, depois que o casamento é eterno, isso é a minha forma de pensar, mas não foi isso que aconteceu comigo no passado. Eu tive muito erro da minha parte, como também teve cada um tem a sua uma linha e parcela de culpa e coisa. Vamos falar sobre isso no momento. Mas comunicação, gente, precisa ter a comunicação. Precisamos nos fazer ser ouvidos. Hoje, graças ao meu ex, eu entendi que eu não tinha uma boa comunicação com ele e também não tinha uma boa comunicação comigo. Uma das falhas muito grande que foi no nosso relacionamento, e olha que nós conversávamos muito, mas não o suficiente, porque a minha necessidade neurolinguística era falar, e às vezes o falar não era o necessário, e também não tinha como eu dar um tapa na cara dele à vontade, às vezes dá, mas bafo caso, mas vamos lá, brincadeiras à parte, vocês não dão bola que às vezes mas brincadeiras à parte, vamos falar que é fundamental se autoconhecer, em primeiro lugar. Segundo lugar, tá aberto a conversas. E fora a conversa, a gente tá aberto a ser ouvido, porque às vezes é difícil a pessoa nos ouvir, e tá aberto a ouvir. E por final, não levar pro coração, tá? Se tornem incrível e se espelhem talvez em mim, em alguma pessoinha, podendo entender que ela não é única nesse mundo maravilhoso, que eu me achava um alien. Beijo!